Vamos então para o texto da nossa meditação nesta noite. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo 133. Este salmo é um dos mais curtos das Escrituras, mas também um dos mais profundos. Em apenas 3 versículos, Davi revela o valor da união entre os irmãos, mostrando que essa comunhão é algo precioso diante de Deus. Vamos ouvir. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Podemos afirmar que Davi escreveu este salmo sob a inspiração do Espírito Santo, não apenas como uma meditação humana sobre convivência, mas apontando para algo muito maior, a união espiritual que só é perfeitamente realizada em Cristo. O salmista fala de uma união verdadeira e sobrenatural, diferente da amizade humana ou da mera convivência social. Vai além disso tudo. Aqui no Salmo 133, o salmista fala sobre a comunhão dos que pertencem ao povo de Deus. No Antigo Testamento, isso se refere a Israel, especialmente quando o povo subia a Jerusalém para adorar. Mas em Cristo, essa palavra alcança o seu total cumprimento. Os irmãos em Cristo, aqueles que nasceram de novo, são unidos não apenas por laços humanos ou culturais, mas pela própria vida de Cristo que compartilham. Ele está descrevendo a vida compartilhada entre aqueles que estão em Cristo, uma comunhão que nasce do mesmo Espírito, que transforma corações e une vidas de forma profunda e permanente. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom. Aqui, ao expressar como é bom, o salmista expressa prazer e alegria. Como é bom. É prazer, é alegria. Uma experiência que nos faz sentir bem diante de Deus. Especialmente diante de Deus. É agradável. O termo indica suavidade. Parece até que a tradução que foi lida fala de suave. Algo que promove paz e harmonia. É onde a presença de Deus é experimentada. Que os irmãos vivam em união. Davi não fala apenas de estar reunidos fisicamente, como estamos aqui hoje, ou de concordar em algumas coisas. Ele fala de viver em comunhão diária, de compartilhar a mesma vida, que é a vida de Cristo. A vida de Cristo está em mim, está em você. O próprio Cristo está em mim, está em você. Nós compartilhamos o próprio Cristo, o mesmo Espírito e também a mesma esperança em Cristo. Podemos dizer que a união
A união mencionada por Davi é uma união realizada por Deus em Cristo, porque é em Cristo que ela se cumpre na sua totalidade. Uma união que vai além do esforço humano ou da simpatia social. Uma união que nasce da identificação do crente com Cristo na cruz, na morte com Ele e na ressurreição juntamente com Ele. Naquele momento histórico, Davi provavelmente pensava nos levitas e nas tribos de Israel que deveriam servir ao Senhor em unidade. Mas, pela inspiração do Espírito Santo, ele nos oferece uma visão que ultrapassa os tempos. A verdadeira união é espiritual, só é possível em Cristo, e é esta união que agrada a Deus, que Deus gosta dela. Imagine um grupo de músicos de uma orquestra, cada um toca um instrumento diferente. Se cada músico tocar sozinho, sem se harmonizar com os outros, o resultado será ruído, desordem e confusão. Mas quando todos seguem a mesma partitura, ajustam o tempo e respeitam o ritmo uns dos outros, surge então a harmonia perfeita, uma música que encanta todos os ouvintes. Da mesma forma, a união dos irmãos em Cristo não significa que todos são iguais ou pensam da mesma forma, mas que todos estão sintonizados com Cristo. Aqui que está o segredo. Todos estão sintonizados com Cristo, vivendo pela vida de Cristo e movidos pelo Espírito Santo. Então, a verdadeira união entre os irmãos é uma experiência de vida em Cristo, que começa na cruz, passa pela ressurreição, sai pela ressurreição e se manifesta no dia a dia. É bom e agradável aos olhos de Deus. Gera harmonia, promove paz e é uma bênção para todos que dela participam. E Davi continua falando dessa união no versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e desce até a gola das suas vestes. Na cultura hebraica, o óleo era símbolo de consagração, bênção e presença de Deus. Era usado para ungir reis e sacerdotes, sinalizando que eles foram separados para um propósito sagrado. Aqui, o salmista compara a união dos irmãos a um óleo precioso, algo valioso, abundante e santificador. Arão, aqui mencionado, era o sumo sacerdote de Israel. Ungir a cabeça dele significava autoridade espiritual e separação para Deus. O óleo desce até a gola, diz aqui o texto, a gola das vestes, mostrando cobertura total. Assim, a união dos irmãos não é superficial, mas abrange toda a vida,
assim como o óleo cobria Arão totalmente. A verdadeira união em Cristo traz bênção. Mais do que trazer bênção, ela é a própria bênção. Não é apenas um sentimento passageiro ou convivência pacífica, mas uma experiência espiritual que toca a vida dos irmãos. Deus nos unge com o Espírito Santo quando vivemos em unidade, e isso faz a presença de Cristo se manifestar em nós e entre nós, transformando nossos relacionamentos, nossa comunhão em algo precioso aos olhos de Deus. Deus é o primeiro a gostar quando os irmãos vivem unidos. Ali, o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. É o versículo 3. Portanto, ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Ali, o ali é o quê? Se refere a quê? O ali se refere ao viver dos irmãos em união. Quando os irmãos vivem em comunhão, Deus promove bênção e prosperidade espiritual. A bênção mencionada não é apenas temporal, mas eterna. E por que eu sei que é eterna essa bênção? Porque é vida para sempre. É o que o Salmo diz. O que é vida para sempre? É o próprio Deus. É a própria vida de Deus. É a vida de Cristo. Vida para sempre é vida que nunca termina. Ela é eterna. Estamos falando da vida de Cristo. Vida para sempre é a vida de Deus em nós. A vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós nos une e nos fortalece para a eternidade. Para a eternidade. A vida de união que teremos no céu é uma continuação da que temos aqui já. Ela continua de uma maneira ainda mais profunda. Isso reforça que a união dos irmãos não é apenas social, mas espiritual e eterna, fruto da nossa identificação com Cristo na cruz e na ressurreição. Portanto, o versículo 1 do Salmo 133 apresenta o viver em união, que é bom e agradável diante de Deus. O versículo 2 diz por que é bom e agradável. Porque essa união é como óleo precioso que, ungido e santificado, cobre toda a vida, trazendo consagração e presença de Deus. O versículo 3 mostra o resultado da união. Deus ordena bênção. E essa bênção é vida para sempre. É vida eterna naqueles que vivem unidos. A vida de Cristo, que temos falado aqui incansavelmente. Portanto, o versículo 1 é a alegria. Mostra essa alegria da união. O 2 fala da natureza dessa união.
bênção e vida eterna. A experiência da união é boa e traz santificação, presença de Deus e produz vida eterna. É a bênção que precisamos. Esta união espiritual é preciosa para Deus e para todos aqueles que estão em Cristo e Cristo neles. Os irmãos em Cristo têm a característica de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vemos neste texto o propósito de Deus para os que pertencem a Ele, conforme a imagem de seu Filho. Deus deseja que todos os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, sejam semelhantes a Cristo em caráter, atitude e santidade. É disso que fala esse conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Não é apenas imitar externamente, mas ter impressa a imagem de Cristo, incorporado o seu caráter, vivos pela vida de Cristo e com total identificação com Ele, Cristo em nós, para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus nos escolheu para sermos moldados à semelhança de Cristo, expressando o seu caráter, sua santidade, o seu amor em nossa vida diária, tornando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Você é parecido com Ele? O Filho de Deus é parecido com Ele. Os filhos de Deus são parecidos com o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque estamos sendo conformados, moldados à sua imagem. Não é copiar comportamento externo, mas Cristo vivendo em mim. É um processo contínuo de crescimento espiritual, no qual Cristo se torna cada vez mais visível em nós, moldando nossa vida segundo o seu caráter, a fim de que Ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui nós estamos sendo chamados de irmãos de Jesus. Cristo é o modelo e o líder da família de Deus. Por isso é o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o modelo perfeito e o líder supremo da família de Deus. Ele ocupa o primeiro lugar como primogênito entre muitos irmãos, para que todos esses irmãos sejam como Ele é, algo
possível apenas se Ele for a nossa vida e viver em nós. Cristo, Ele é o modelo de tudo. Quando Paulo diz em Romanos 8, 29, que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, ele está falando dos que nasceram de novo em Cristo. Muitos irmãos são todos os que foram regenerados pelo Espírito Santo, receberam a vida de Cristo e foram feitos filhos de Deus. São aqueles que creram, que com Cristo morreram e ressuscitaram. E Cristo agora está neles. Eles têm a vida de Cristo, a vida de filho. São irmãos porque compartilham da mesma vida, a vida do filho. Sabe por que você é meu irmão? Porque você tem a mesma vida que eu tenho, a vida de Cristo. Irmão na fé. Irmão na fé nada, é irmão em Cristo. Eu sou irmão porque eu compartilho a mesma vida com você. Cristo é o primogênito, ou seja, o primeiro em ressurreição, em tudo. Aquele que abriu o caminho para que todos os que creem nele também sejam feitos filhos de Deus. Esses muitos irmãos são os nascidos de novo, que agora têm a vida de Cristo e são conformados à sua imagem, vão ficando cada dia mais parecidos com Jesus. Aí, qual o testemunho que o pessoal dá da gente? Você está mais parecido com Jesus ou mais parecido com quem? Então, Romanos 8, 29 mostra que os muitos irmãos são os nascidos de novo, regenerados em Cristo, que compartilham da mesma vida do Filho de Deus. Eles são irmãos porque foram feitos filhos do mesmo Pai e trazem em si a imagem de Cristo, o primogênito. Paulo diz que esses irmãos são, de fato, os que foram conformados à imagem de Cristo e feitos filhos de Deus. O salmista fez referência a um viver em união. Diferente de estar unido em torno de alguma coisa, ou apenas reunidos. Viver em união destaca vida. 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 Paulo disse o seguinte aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos alcançados pela salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A expressão aqui que eu quero destacar é vivamos em união com Ele. Esse viver em união com Cristo. Vivamos em união com Cristo, isto é muito bom, agradável e suave. Nós não podemos viver em união
porque estamos reunidos aqui. Só podemos viver em união porque estamos unidos a Cristo. Cristo nos uniu a Ele lá na cruz. Quando nos atraiu a si, ali nos identificou com Ele morremos e também ressuscitamos. E a partir dessa ressurreição com Cristo, Ele é a nossa vida, Ele está em nós, Ele vive em nós. Todos aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, vivem em união com Cristo e uns com os outros. Essa é a união dos irmãos em Cristo. Vou repetir. Todos aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, vivem em união com Cristo e uns com os outros. Essa é a união dos irmãos em Cristo. E isso é bom, isso é agradável. É comum a religião pregar união na família, na igreja, na nação, no mundo, mas de forma institucional e externa, e não como a verdadeira união espiritual, que isso é possível em Cristo. E para alcançar essa união, as religiões apontam para aspectos como solidariedade, tolerância, simpatia, acordo e aliança. Sabemos que isso é importante e é bom e necessário para o convívio em qualquer segmento social. Mas a nossa união em Cristo é diferente, é mais do que isso, porque precisamos compartilhar a mesma vida, a vida do Filho de Deus. Porém, a união a qual o salmista se refere não está baseada em esforço, relacionamento humano, mas é uma união espiritual realizada somente em Cristo. A união do povo de Deus não é a mesma união promovida pela ONU, Organizações das Nações Unidas. A ONU promove e propõe a união dos povos através de acordo e tinta de caneta para assinar. Mas a nossa união, que não é a união dos povos, mas a união do povo de Deus, foi feita na cruz do Calvário, pelo sangue que Ele derramou. Então, chegamos aqui para o final dessa meditação. O Salmo 133 nos revela que a verdadeira união não é apenas entre irmãos, mas em Cristo. Em Cristo. Cristo nos uniu a Ele e nele estamos verdadeiramente unidos. Existe uma unidade perfeita em Cristo, irmãos. Uma unidade perfeita.
podemos comparar a verdadeira unidade dos irmãos em Cristo como batatas e o purê de batata. Imagine várias batatas colocadas em uma bacia. Algumas são grandes, outras pequenas. Algumas são firmes, outras mole. Algumas são bonitas, outras feias. Se olharmos assim, elas estão reunidas, próximas, juntas, mas não estão realmente unidas. Cada batata ainda é separada, mesmo perto. Cada uma mantém sua própria forma, característica, individualidade. Agora, imagine que essas batatas são cozidas, amassadas e misturadas. Elas perdem suas formas individuais. As diferenças desaparecem. O que antes eram várias batatas separadas, agora se tornou um único purê, homogêneo, unido, uma massa só, unidade perfeita. Assim é a união dos irmãos em Cristo. Antes de estarmos nele, podemos até estar próximos, sentados um ao lado do outro, reunidos, mas não existe unidade verdadeira. Quando somos unidos a Cristo, todos os nossos diferentes temperamentos, experiências e histórias pessoais se transformam. Cada irmão perde sua individualidade isolada e passa a viver em Cristo, compartilhando a mesma vida, a mesma direção, a mesma essência. Em Cristo estamos juntos, mas é mais do que isso. Estamos unidos em uma pessoa, unidos ali, na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Ele é a nossa vida, o nosso centro, é o centro da nossa união. É nele que a verdadeira harmonia se realiza. Assim como o purê de batata só existe quando todas as batatas se derretem juntas. A união espiritual só existe quando estamos em Cristo, nele morremos e também ressuscitamos. Portanto, a união dos irmãos em Cristo é espiritual, não apenas social, baseada na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, fonte de paz, proteção e alegria, independente das circunstâncias do mundo. Que possamos todos os dias viver em união com nossos irmãos, permanecendo em Cristo, permitindo que Ele seja a nossa vida, nosso caráter e nossa força. Como é bom e agradável
que os irmãos vivam em união. Não como o mundo prega, mas como Deus realiza em Cristo.